Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta com o nosso Design Com e hoje é Design com Criatividade. Estamos aqui, uma parte das professoras do curso de Design Gráfico da ETEPAC, a sua escola técnica preferida e a EAD de todo o governo do estado. E a gente vai continuar a nossa conversa, nosso papo sobre design com as suas experimentações e com as suas questões. Vocês já conhecem a todos nós, mas vale a pena ainda mencionar novamente. Eu sou Fernanda Regueira, Lia Madureira, Ingrid Borba e Camila Silva. Um beijo especial para a Mariama, nossa professora que está de licença maternidade. Bem, e no Design com Criatividade a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui sobre se existe a possibilidade de tornar-se criativo, que isso é uma das grandes questões quando a gente está trabalhando com comunicação, de maneira geral, né? Mas com a comunicação dentro do design gráfico, a gente se pergunta muito, né? A gente ouve os questionamentos não só de colegas da gente de profissão, mas também alunos, né? Vocês que estão aí vendo o nosso projeto, sobre como fazer as escolhas, como tornar-se mais criativo, porque parece ser algo que já vem intrínseco, né? Como se fosse uma habilidade, um talento que você tem. E veja, é sobre experiência, né? É sobre você se esforçar, é sobre também fazer várias vezes, repetidas vezes, né? A mesma coisa para que você possa ter uma certa habilidade. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso e trouxe alguns exemplos aí para a gente conversar logo de antemão. Vou mostrar para vocês aí essa primeira imagem, que é de uma artista gringa e que ela utilizou pedacinhos de papelão, né, que estavam dispersos aí. Eu não lembro qual era o motivo de ter jogado fora, mas enfim, nada mais é do que pedacinhos de papelão no qual ela fez palhacinhos, por assim dizer, né? Então, bonequinhos articulados, aí eles estão articulados através de um preguinho super fino, mas nada mais é do que uma pintura, né, do que um rabisco dentro desses quadradinhos, desses pés, desses chapéuzinhos, e fazendo composições diferentes, né? Então, essa experimentação acabou se tornando um projeto no qual, não lembro se ela aplicou com alguma marca parceira ou não, mas no final das contas se tornou uma grande coisa. Ela pôde experimentar, inclusive, essa história do desenho manual em outras articulações. Um outro exemplo é essa designer, né, artista brasileira, que é a Cássia Roriz. E aí do lado esquerdo vocês podem ver algumas texturas que ela faz, todas de maneira manual, com recortes, com colagem, com a utilização de diversos materiais, de esmalte a recorte, a tinta guache ou outras tintas, fazendo experimentações mil. E aí finalmente, depois de certos rascunhos, vai se transformar em colagens digitais, né, como essa do lado direito, mas sempre utilizando como base essas experimentações manuais que ela teve. Então, a Cássia tem projeto incrível de colagem e todos eles têm como primórdio esses ambientes assim mais manuais, né, essas experimentações. Então, eu gosto muito do trabalho dela e acho que vocês também devem curtir. Então, assim, de novo, a gente vê a manualidade, né, esse rabisco, esse contato com alguma coisa, que é uma coisa que a gente comenta em um outro episódio sobre essas outras funções que o nosso corpo tem, né? Que não é apenas a visão, no qual a gente trabalha muito, mas essa experiência que vem com outros sentidos, né? Com olfato, com paladar, enfim. A gente vai chegar aí também. E aí a gente tem uma outra experimentação para dizer que a gente não falou sobre experimentações digitais. Esse também, que é uma designer gringa, faz essa experimentação digital, né? Você reutilizar um scanner, né? Como eu posso trabalhar um escaneamento diferente? Então, ela, a partir do movimento da flor, das pétalas da flor, que ela vai fazendo vários movimentos aleatórios em cima desse scanner, ela tem como resultado final isso que a gente pode ver aí do lado direito. Então, a gente tem uma experimentação, a gente sair do que é aquilo básico, daquilo que a gente compreende como sendo o normal de abrir o software, né? Chegar no computador, a gente já tem um brief, a gente já leu, e a gente vai abrir logo direto o software, já bota no formato, é 1080 por 1080, é um A4, é um A3, a gente já abre ali, depois que a gente escolheu uma paleta de cor, a gente faz o print dessa paleta de cor, joga lá dentro do software, e aí a gente já começa a fazer as experimentações ali mesmo. Mas por que não um passo atrás
e fazer outras experimentações para que a gente possa sair desse lugar comum, né? E aí, mais um exemplozinho também sobre uma experimentação mais manual, o que gotinhas de tinta não podem fazer pela gente, né? Que aí nada mais é do que gotinhas de tinta, um rodo, né? E a gente puxar isso. Além de ser uma coisa bem prazerosa para alguns, a gente tem padrões, padronagens, né? Enfim, completamente diversas e que parece com aquelas tintinhas que a gente utilizava quando era pequena, assim, na escola, né? Que era tinta guache, que vinha na bisnaga e você fazia vários cartazes. Cartazes lindos, maravilhosos. Depois eu metia o dedo ali e fazia várias coisas. Então, como também a gente não tem, como ficaria massa a gente utilizar esse padrão, né? Ou, enfim, essa padronagem aí como base para alguma coisa. Enfim. E aí, por último, mas não menos importante, uma experiência, né, manual de criatividade que vai além das nossas questões mais práticas, né, mas gastronômica, né. Agora sairemos todos com fome desse episódio, mas aí a gente vê novamente o artista utilizando a fatia do pão com geleia, com banana, com pasta de amendoim, enfim, com chocolate, e fazendo carinhas, fazendo padrões, fazendo coisas diferentes, né? Criando imagens com isso. Eu sou a pessoa que, quando come a bolacha com goiabada, gosta de cortar a goiabada bem direitinho para ela ficar, então é quase um tangrão. Eu trabalho com isso, é uma maravilha. Então, depois que eu corto o pedaço, eu faço um de encaixar para ficar perfeito. Seria um toque? Quem sabe? Delícia. Fica mais gostoso, saboroso. Quando tem aquele pedaço de goiabada imenso que sai por fora da bolacha, não fica legal. É deselegante. Não gosto. Fininho e todo dentro do quadrado da bolacha. Mas, enfim, são questões, né, experiências estéticas aí. Vou deixar o da Cássia aí, que é brasileira igual a gente, como plano de fundo. Mas são experiências que nos deixam mais próximas da criatividade, né? E aí, já para abrir a roda, eu queria saber de vocês quais são essas manualidades, se vocês praticam certas manualidades e como vocês acreditam que isso ajuda, né, enfim, a criatividade. Eu vou começar falando. O que você faz? Eu faço várias coisas. Eu pinto, eu boto. Não, eu gosto bastante disso, de manualidades. Eu levo muito, posso dizer que eu levo muito a sério isso de fazer manual. É uma coisa que eu gosto bastante, sempre gostei desde criança. A gente conversando, uma das brincadeiras que eu tinha, um toquezinho infantil, era pegar revistas diversas que tinha na minha casa, revista, livro. Minha mãe ficava maluca, porque depois de um tempo eu comecei a recortar meus livrinhos. E eu adorava, eu gostava muito de brincar de casinha, e eu não tinha certos utensílios, tipo, eu não tinha uma panelinha, eu não tinha um vestido. Então eu comecei a recortar das revistas, eu tinha uma caixinha de sapatos cheia de recortes de revista. Era tesourinha e a revista. Sem ponta. E eu ia, sem ponta, claro, e eu ia recortando, ia brincando, colocando várias coisas que tinha. Esse posso dizer que foi meu primeiro design. Meu primeiro design. E assim, quando eu fui ficando mais velha, fui crescendo naturalmente, acho como todo mundo, pela própria lógica mesmo de como as coisas funcionam na nossa cultura, a gente vai se distanciando dessas brincadeiras, a gente vai se distanciando, essa coisa de criança, né, essa manualidade, né, que coisa simples. Isso. E aí eu fui voltando isso naturalmente quando eu fui fazendo faculdade, né, os caminhos que eu escolhi. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Outro toque, esse já adulto que eu tenho, é que quando eu aprendo uma técnica nova, né, de desenhar, de qualquer coisa, eu preciso dizer, eu sou meio ruim. Eu não sou um Michelangelo. Então eu gosto muito de fazer o seguinte, você faz a linha, eu gosto de fazer o contrário. Eu tenho esse toque, eu gosto de fazer o contrário. Tipo, aí tem um ponto lindíssimo do bordado, que é o nó francês. Sim. Que ele é você faz. Bem rococó. Eu não sei fazer. Aí eu comecei a fazer ao contrário. Olha que aprendi, só que é ao contrário. Então, quando tu trouxe essas torradinhas, eu me lembrei muito disso, da infância, de como a gente é muito criativo e toda a educação, toda coisa é colocada na infância pra gente ser criativo e como a gente vai perdendo isso.
Sim. E para os profissionais que vão trabalhar de fato com as ditas profissões criativas, embora eu pense que toda profissão, toda atividade exige criatividade, Sim. mas nós que trabalhamos direto com, a gente precisa entregar um cartaz, uma peça, como a gente tem esses bloqueios, né? Sim. Justamente por perder um pouco esse estímulo a essas manualidades que eu acho que ajudam bastante e ao pensamento mesmo criativo, esse pensamento do contrário. Eu não sei fazer dessa forma, mas será que eu não tenho a minha forma de fazer? Perfeito. E eu acho coisa, assim, só puxando, pegando o gancho da tua fala, né? Não, a gente tem essa quebra, né, desse fazer criativo, quando a gente, eu acho que, né, vai entrando na adolescência, depois no mundo adulto. E aí, junto a isso, eu acho que hoje tem uma coisa que é muito importante. Eu me dei conta disso outro dia. A gente está perdendo, de fato, com o mundo digital, a questão do tato. Sim. Então, você fala com a Alexa. Não é? Você pede, a gente não tem mais o trabalho nem de subir, nem de baixar o volume, não é? Então, toda essa coisa tátil está se perdendo muito, não é? E assim, tudo que a gente faz, que antes era manual, como esse recortar, quando a gente vem para design gráfico, que utiliza todos os softwares, esse fazer, cortar, colar, ele é tudo com o toque do mouse. Perfeito. Né? Então, a gente perde isso tudo. Isso a gente tem que pensar, eu super concordo, acho um tema fantástico falar de criatividade. Também porque a gente está muito acostumado com o design gráfico, ele sendo pensado de uma forma muito pragmática, ou seja, design é para solucionar problemas. Sim, design é também para solucionar problemas. Mas que profissão não está procurando, não, pois né, mas resolver problemas? mas a questão da criatividade, eu acho que ela precisa entrar aí como a gente se permitindo testar, experimentar, errar, acertar, não é? E aí, respondendo a tua pergunta, Fernanda, eu acho que o design, que a criatividade é trabalho. Perfeito. Não é? Seja cortando, seja colando, fotografando. Se a gente não tem essa prática, eu acho que um exercício, né? É muito mais difícil e acho que todo mundo já encarou uma folha, uma tela em branco para você começar a desenvolver um projeto. E aí, como é mais simples, e isso faz com que, por exemplo, porque esses projetos, eles nos saltam aos olhos a detrimento de outros, né? Porque exatamente esses são diferentes daquilo que a gente já vê. Porque é muito mais fácil chegar nessa tela em branco e procurar por referências, inspirações, que já é um outro episódio, mas digitais, né? E aí a gente acabar trabalhando dentro do mais do mesmo, né? Por assim dizer. Mas e qual é a sua prática manual que você não disse? A minha prática manual, veja, eu não sou boa de manualidades. Mas não é sobre ser bom. Mas não é sobre ser bom, exato. Tem uma coisa que eu sempre gostei, eu acho que é das minhas materialidades favoritas, que é a boneca de papel. Paper toy. Eu sempre gostei desse recortar, né? E também acho que a minha veia de design, né? O meu design começou a despertar aí com esse, não é que encontrar essas formas, vinha, né? Tinha aquelas revistas, mas também criar novos vestidos, roupinhas para aqueles bonecos. Eu sempre gostei muito disso e hoje eu ainda gosto dessa coisa de recortar. Agora não precisa ser papel. Eu acho que é muito interessante quando você olha para tecido, que já tem uma padronagem, quando você rasga algumas coisas, essa textura, eu acho que ela é muito bacana. Eu gosto muito de fotografar detalhes das coisas, porque você vê a textura e depois, né, já levando aquilo para o computador, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Rabisco muito, sempre que eu, não é? E é interessante porque às vezes esse rabiscar
Eu guardo muito, né, Sim. papéis, porque tem ali algum rabisco que eu achei a forma interessante e já aconteceu de algum elemento que estava desenhando ao acaso, aquilo ali dá em algum projeto. Massa. Que na verdade eu acho que o processo nem é esse, é porque você já está com o projeto, você está pensando nele, aquilo está tão internalizado que você vai fazendo algumas coisas. É como, né, você está de repente envolvido em um projeto, está assistindo um filme e à luz do filme, uma cor, um personagem te dá Um insight, super né? insight e tudo se desenvolve. Perfeito. E você, Ana? Muitas coisas. Bastante Eu coisa. fico pensando que quando a gente se experimenta mais no manual, a gente consegue pensar melhor. Eu Sim. consigo pensar muito melhor. Porque o tempo é outro, o toque, o ver de perto, é outra coisa. Vocês estão falando aí sobre a experiência do digital e eu fico pensando o quanto a gente fica vidrado em tela e continua nessa ideia do mais do mesmo, assim. Vou abrir um free pick da vida, vou pesquisar por um tema e ele vai me dar coisas que já estão ali. Isso. E aí eu fico pensando que quando a gente experimenta no manual, por mais que não seja naquela ideia do perfeito e tal, é justamente isso. É o processo do fazer, é o que acontece ali naquela conexão. Eu amo muito, muito, muito escrever coisas manuais, escrever tudo, assim. Tem uma coisa no cotidiano, eita, vou escrever isso aqui. Ou até feioso mesmo, eu desenho alguma coisa. Sim. Aí tem uma coisa da relação com a fotografia também, tipo de, como o Lia falou, fazer texturas, pensar essas referências aí. Por exemplo, essa criação aqui dela tem vários elementos aí que ela trabalha, inclusive a fotografia. Sim. Então, como a gente pode Misturar, né? misturar, né? Como o design também tem essa possibilidade da gente trabalhar vários outros elementos, né? Isso é massa. Eu lembrei de um projeto, acho que quando eu falar assim, todo mundo vai lembrar, do Matisse. Que ele tem aquele nome jazz. Que ele tem tudo feito é belíssimo. com recortes do papel com uma cor sólida. Né? E ele vai recortando meio que ao acaso. E ele cria ali um circo. Né? Ele é fantástico. Assim, você, algumas formas, você... Né, meio que, sim, aquilo me sugere uma bailarina e outras, né, você tem que entrar na viagem dele, mas como é interessante que tudo parte desse recorte, não é, e um papel muito simples, né, e virou uma grande referência, não é, dentro do design, das artes. Sim. Uma coisa interessante que eu acho que todo mundo meio que mencionou isso, é que como a gente está o tempo todo sendo impregnado, né, por essa cultura da eficiência, né? Sim. Então, não sou bom nisso, mas eu faço, né? Eu tento fazer diferente, tudo mais. Então, assim, uma das barreiras para a experimentação é justamente isso, né? O que a gente imagina que vai ser o produto final. E porque a gente é bombardeado por imagens perfeitas o tempo todo, a gente fica com medo, com receio de não alcançar aquilo, né, que a gente almeja. Então, isso é uma dificuldade para que a gente possa experimentar, porque a gente acredita que no primeiro desenho, a gente vai fazer um desenho e ele vai ficar belíssimo. Né? No primeiro recorte, nas primeiras texturas que a gente utilizar, e quando a gente for passar para o digital, vai ficar como o de Cássia. E veja, Cássia já tem uma linguagem, né? Aquilo que a gente almeja alcançar já tem uma determinada linguagem. Então a gente tem que construir também o nosso próprio caminho e não esperar o que seria o perfeito, né? Porque de fato não existe. Mas aí trazendo a sardinha um pouco para o meu lado, eu tive uma infância muito manual porque minhas tias, beijo para elas maravilhosas, tia Ani e tia Valéria foram essas pessoas que sempre estavam conectadas com o tecido e de alguma maneira com a experiência manual, né? Então de papel mesmo e etc e tal. Então tinha máquina de costura em casa, né? Uma overlock grandona, assim, que tinha... Você estava passando e ela já corta. E vai o tecido caindo ali pelo aquele cano. E várias vezes aquele cano foi o escorrego da minha Barbie, né? Da Barbie sendo colocada ali. Várias das vezes, na falta da casinha de boneca, a própria overlock se tornou esse ambiente da casa, né? Então, era a Barbie junto com um pequeno Buda que minha tia tinha, que habitava este lar da costura. Então, estavam sempre ali brincando.
E assim, essa história do recortar e tudo mais, e sempre quando eu vou na casa de minha avó e que encontro com elas, sempre minha tia, especialmente tia Aninha, está fazendo alguma coisa, né? Alguma coisa nova que ela experimentou e etc. Então, disso até espremer papoula e ter um líquido e me achar a própria cientista, fez com que eu tivesse muito próxima disso, né? E eu sinto muita falta de, no cotidiano, na minha rotina, poder experimentar muito, né? Que às vezes o cansaço engole a gente não consegue fazer muito. Mas nas oportunidades que a gente tem de fazer. Então, agradeço muito, né, a companhia das minhas colegas e de vocês também aí de casa, né, que assistiram aí ao nosso projeto. Assistam os outros episódios que a gente fez com muito carinho, com muita atenção, pensando em vocês. E espero que o design de vocês tenha muito mais coisa, né? É um design com muita coisa misturada junto e que a gente possa sempre experimentar. Não é sobre habilidade, né? É sobre experimentar mesmo. Beleza? Experimentação, pesquisa. E relação. Sobre fazer, né? Botar mesmo a mão ali na massa. Na massa, A gente não se distanciar, né? Isso. A gente procurar espaço e tempo no cotidiano para a sensibilidade chegar. Isso. Tem que estar aberta a sensibilidade. Exatamente. Aos sentidos. É isso, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.